Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Na Magia das Histórias nesse período do Natal, das festas de fim de ano, virada aí de 2025 para 2026 e a gente encerrando o ano com o segundo conto que a gente leu aqui, um conto que tem super a ver com essa época. Depois de conhecermos o conto O Sapateiro e os Duendes, que ficou mais conhecido como O Sapateiro e os Elfos, hoje nós vamos falar sobre a história por trás desses seres mágicos. E afinal de contas, qual é a diferença entre duende, elfo e gnomo? Tem? Eu te explico. Die Wichtelmänner é uma palavra alemã para definir os 3 contos que lemos no último vídeo e você pode conferir aqui no canal. No dicionário, ela é definida como duende, gnomo ou goblin, mas também pode ser interpretada ao pé da letra, homens pequenos, ou se for Wichtelmädchen, mulheres pequenas. Devido às características dos seres mencionados na história, a tradução mais apropriada, a meu ver, seria duende. E eu vou explicar o motivo por trás dessa escolha associada a essas 3 histórias totalmente dedicadas a esses seres mágicos e que foram compiladas em 3 contos, um deles com a cara dessa época, o Natal. Nos contos, esses seres baixinhos, encantados, especialistas em tarefas domésticas, podem ser bons se bem tratados, como no caso do sapateiro pobre que enriqueceu com a ajuda do trabalho deles. Ou podem ser travessos, como na terceira história, em que um bebê é trocado. Personagens de diversos contos, livros e filmes, os duendes já fazem parte do imaginário popular em diversos países, mas têm a sua origem incerta. O mais provável é que esses seres tenham surgido na mitologia celta e escandinava, em países como a Inglaterra, a Noruega e também a Suécia, junto com outros seres mágicos, como as fadas, os elfos, os anões. As lendas relacionadas a eles são tão presentes no folclore europeu que até hoje há alguns locais da Alemanha onde as pessoas acreditam que humanos que nascem com algum tipo de deformação foram trocados por duendes que foram contrariados. Em outros locais é costume colocar um prato de mingau para esses homenzinhos como forma de respeito. Esse nome duende só se popularizou no século XIII, em 1221. Portanto, bem antes do compilado dos Irmãos Grimm, que eu já contei aqui para vocês, que é de 1812. Esse termo duende, ele foi incorporado primeiramente lá no século XIII no dicionário de espanhol e pode ter origem na aglutinação das palavras dueño de la casa, portanto, duende. Apesar de não terem uma índole essencialmente má, eles são conhecidos por serem temperamentais e travessos, quase que reguladores, juízes mágicos do mérito humano. Em resumo, se o ser humano presta, eles são bonzinhos e ajudam. Se não, aí se prepara que vem confusão. Essa fama deles rapidamente foi utilizada pelo cristianismo para demonizar os pobrezinhos. E assim eles receberam mais um nome, diabretes, e passaram a ser representados com chifres e rabos pontudos. Mas nada impediu que eles se tornassem marcantes na cultura europeia. Na Irlanda, por exemplo, no século XIV, o duende mais famoso se chama Leprechaun. A palavra Leprechaun vem do irlandês Lú Turpan, aí eu já não sei se a pronúncia está correta, porque eu não falo irlandês, mas significa pequeno corpo. De acordo com o folclore irlandês, que tem raízes celtas, um leprechaun seria um pequeno homenzinho velho, barbudo, com trajes verdes, um cachimbo, orelhas pontudas e um chapéu. Ele adora fazer sapatos e trabalha para fadas, que pagam ele em moedas de ouro, que ele guarda em um poste no final do arco-íris. Se capturado, concede 3 desejos em troca da sua liberdade. Ficou mais conhecido depois que Walt Disney foi para a Irlanda em 1959 e fez o especial Eu Capturei o Rei dos Leprechauns, e depois lançou o filme A Lenda dos Anões Mágicos.
Hoje o Leprechaun é o baluarte do dia de São Patrício na Irlanda, um santo que é comemorado no dia 17 de março e é conhecido por sua sorte de ter fugido da escravidão. Antes de ser incorporado na simbologia de São Patrício, o Leprechaun usava trajes na cor vermelha. Apesar do dia ser um feriado religioso, no início do ano de 1995, o governo começou uma campanha para usar o dia como uma oportunidade de turismo e para mostrar a cultura da Irlanda também para outros países. Foi então que o antigo personagem foi reciclado e usado para a promoção da festividade. Hoje ele é associado inclusive à prosperidade e à boa sorte. Em Dublin, na capital da Irlanda, existe o Museu Nacional do Leprechaun, dedicado à mitologia e ao folclore irlandês e celta, onde os duendes têm a sua origem histórica. Antes de continuarmos a nossa jornada green pelo mundo dos duendes, eu quero te lembrar que você está acompanhando o canal Na Magia das Histórias, onde nós vamos ler e nos aprofundar nessa obra maravilhosa, que tem mais de 200 contos de fadas originais compilados no século XIX pelos irmãos Grimm. A ideia é que todo mês eu traduza 2 contos, narre eles em vídeos para você e depois nós vamos analisar juntos. Além disso, quinzenalmente teremos lives aqui no canal para tirar dúvidas. E quem quiser, todos os contos traduzidos eu vou publicar no meu blog. Aproveito para pedir que você se inscreva aqui no canal, curta, comente e ative as notificações para receber todas as novidades. Já falamos do Leprechaun, agora vamos para o século XVI, né? Saímos do século XIV, vamos agora para o século XVI, quando o médico alquimista Paracelso, pela primeira vez, cunhou o termo gnomo no tratado, um livro sobre ninfas, sílfides, pigmeus e salamandras e sobre outros espíritos. Na obra publicada póstumamente em 1544, ele classifica gnomos e outros seres como elementais da terra. A palavra gnomo deriva do latim gnomos. Segundo Paracelso, os gnomos são muito semelhantes aos humanos, mas não possuem alma. Por isso, não são eternos. Sua natureza é mais sutil, já que eles habitam um meio mais denso, rochas, pedras. São ágeis, são rápidos, podem atravessar rochas mais densas, da mesma forma que nós conseguimos atravessar o ar. Os gnomos são os guardiões dos tesouros da terra e dos metais, fazendo com que estes não sejam encontrados todos em um dia só, sendo distribuídos pouco a pouco, ou seja, eles são os reguladores da natureza para que ela não seja depredada na velocidade que o homem normalmente costuma depredar. Essa seria a crença. Eles têm uma estatura pequena, de mais ou menos 2 palmos, e habitam as montanhas. A representação mais comum dos gnomos é com um chapéu vermelho na cabeça, com botas também, demonstrando a facilidade de locomoção na terra, com cabelos e barbas brancas, representando seu grande conhecimento e também a pureza de espírito. A aparência deles pode variar muito conforme a região onde são encontrados, segundo essa literatura de Paracelso, pois costumam se parecer com os habitantes locais, ou seja, um gnomo do Brasil não seria igual a um gnomo na Alemanha. Existem muitos museus, inclusive, dedicados aos gnomos no mundo, tamanha a projeção que eles também têm. Em Devon, na Inglaterra, tem o Museu do Gnomo, localizado dentro da reserva do gnomo, um local com uma grande coleção de gnomos de jardim e também gnomos antigos. Na Califórnia, nos Estados Unidos, você encontra o Gnome Habitat USA, esculturas, pinturas, cartazes, doces e muito mais. Tudo lá é de gnomo. Em Grafenrode, na Alemanha, temos o Museu do Gnomo de Jardim da empresa Philipp Griebel, que é especializada em gnomos de jardim e criou essa instalação para visitação. Desde 2002, no dia 21 de junho, se comemora o Dia Internacional do Gnomo, onde se organizam festas, paradas, competições e jogos em países como a Itália, Austrália, França, Bélgica, a Espanha, Nova Zelândia, Inglaterra, Estados Unidos e também no Canadá. Ou seja, os gnomos também ganharam fama no mundo. Na Inglaterra, os duendes recebem o nome de goblins. Na Escócia, eles receberam o nome de brownies. Em boa parte da Europa, são conhecidos apenas com o nome homens pequenos ou Witchelmänner.
como a gente viu no conto dos irmãos Grimm. Eles ganharam também popularidade com os assustadores Gremlins. A verdade é que a crença sobre esses seres mágicos é tão difundida, e aqui a gente não está discutindo se existem ou se não existem, tá? Mas a crença foi tão difundida desde a antiguidade que há quem, além do mingau para agradar, também bata na madeira 3 vezes, que nem a gente faz aqui quando a gente fala alguma coisa de mau agouro, né? A gente tem esse costume aqui no Brasil. Há quem bata 3 vezes na madeira, só que para dar boa noite aos duendes. As lendas, elas têm um papel muito importante de explicar o que é inexplicável para nós seres humanos. E sendo assim, já que falamos até agora bastante de duendes, dá para entender que eles são bem diferentes dos elfos, não é? Em outro vídeo, talvez a gente fale sobre esse outro ser mágico. Aqui no Brasil, os duendes, que podem ter de 3 a 30 centímetros, vivem por cerca de 100 anos, segundo as crenças. São conhecidos como guardiões da natureza, uma nomenclatura bem parecida com a dos elementais da terra de Paracelso. Seriam espíritos intimamente ligados à preservação de árvores, plantas, minerais e jardins, e por isso foram adotados em religiões e crenças ligadas à natureza. Por aqui no Brasil, no lugar do mingau, uma maçã agradaria bem mais. E eles seriam extremamente leais aos humanos que os amparam, podendo até ser manipulados por serem muito puros e ingênuos. E caso caiam em mãos de humanos de caráter duvidoso, podem acabar sendo escravos do mal. Se duendes, gnomos e seres mágicos existem, não é essa a proposta da discussão aqui do nosso vídeo, né? Há quem jure que viu. Há na internet vídeos de pessoas que acreditam ter flagrado, mas em sua maioria são fakes. Mas, na dúvida, que tal a gente focar na mensagem central dos contos? Sejamos bons e mantenhamos uma boa conduta para que, caso os duendes existam, a gente nesse Natal e daqui para frente a gente possa, por que não, contar com uma ajudinha mágica e bondosa. Ah, e não se esqueçam, sejam gratos. Não precisa de duende no mundo para a gente praticar isso, né? Ainda mais nesse período de fim de ano. Na semana que vem eu vou fazer uma live para tirar as dúvidas sobre essa e outras histórias, para a gente falar, ter um contato ao vivo mais de pertinho. Então manda suas perguntas aqui nos comentários ou por direct no meu Instagram, @brancaandradeoficial, que eu vou responder tudo ao vivo. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que em 2026 a gente tenha muito mais magia e muito mais histórias.